Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a mais um conteúdo da nossa disciplina de Fundamentos Matemáticos para a Computação, que é chamado de princípios aditivo e multiplicativo. A gente já falou um pouquinho dos princípios aditivo e de inclusão e exclusão, que é muito, na verdade, semelhante a princípios aditivo e multiplicativo, quando a gente falou de conjuntos, né? Então, assim, nas aulas anteriores, a gente falamos tudo sobre conjuntos. Nós definimos o que é um conjunto, demos alguns conjuntos especiais, né? Demos algumas propriedades, falamos da representação, né? A representação dos conjuntos, né, de forma visual. Demos algumas características e falamos do número de elementos de um conjunto, em que a gente falou dos princípios aditivo e multiplicativo, né, que no caso os princípios aditivo e os princípios da inclusão e exclusão. Então, hoje a gente vai falar de uma forma um pouco mais geral, sem estar focando em quem são os elementos do conjunto. Ou seja, se eu não estiver mais agora interessado em saber quais são os elementos do conjunto e apenas quantos são os elementos do conjunto, a gente acaba utilizando desses princípios. Então, a gente vai começar falando dos princípios básicos de contagem, que são os aditivo e multiplicativo. Quais são os objetivos, né, do estudo desse conteúdo? Desenvolver as ideias e técnicas básicas para os problemas de contagem, sem estar preocupado com quais são os elementos do meu conjunto. Então, a gente está realmente focado em quantos são, né? E reduzir um problema grande a vários problemas pequenos usando tais princípios, tá? E qual é a importância? A importância é que a gente utiliza isso naturalmente no nosso dia a dia, né? Então, o problema de contagem, ele está naturalmente inserido no nosso cotidiano, né? Então, às vezes, a gente está interessado em contar os elementos de um conjunto sem saber quem são, sem enumerar eles, né? Como eu falei. Então, para isso, a gente utiliza as técnicas de contagem, que, na verdade, a gente vai dar nessa aula a ideia principal. Então, a gente vai falar da ideia geral, mas depois a gente vai trabalhar com essas ideias em técnicas diferentes. Então, a gente vai ver que a gente pode dar outros nomes. Então, a gente, ao variar, né, os problemas, a gente vai utilizando técnicas que permitem resolver o problema de forma mais rápida, sem utilizar do problema geral, né, da técnica geral, certo? Então, hoje a gente fala da técnica geral e nas próximas aulas a gente vai fazer as variações. Beleza. Então, um exemplo, por exemplo, eu tenho 4 livros de matemática, que eu chamei de M1, M2, M3, M4, 3 livros de português, P1, P2, P3, e eu quero saber de quantas maneiras a gente pode selecionar, ou seja, escolher um livro. Ou seja, quando eu falo um livro, eu não estou dizendo se é um livro de português ou se é um livro de matemática, eu não estou especificando qual livro, estou dizendo um livro, certo? Então, se eu tenho no meu universo 7 livros, eu vou escolher dentre esses 7 livros, ok? 2 livros, sendo um de matemática e outro de português. Aí já muda a figura, já muda a forma de abordagem. Então, vamos ver como que a gente resolve. Bem, a primeira, eu já mais ou menos falei, eu quero selecionar um livro, não estou especificando qual é. Então, pode ser um de matemática ou de português, não importa. Então, um livro. Então, eu tenho 4 maneiras de escolha dos livros de matemática, eu tenho 3 escolhas do livro de português. Então, a gente verifica que a gente tem
4 de matemática mais 3 de português, totalizando 7. Certo? Então, resumindo, ou seja, se eu tiver que escrever, né, uma resposta, a gente vai dizer, nós temos 4 maneiras de escolher um livro de matemática, 3 de escolher um português, então a gente tem 4 mais 3 igual a 7 maneiras de escolher um livro, qualquer dentre esses de matemática e de português. Para responder a letra B, eu agora tenho que olhar com mais cuidado, com mais zelo. Eu tenho 2 livros, sendo que um é de matemática e outro de português, certo? Então, eu tenho que escolher 2 dentre esses 7, mas os 7 são específicos, porque eu tenho 4 de matemática e eu tenho 3 de português. Então, agora eu vou associar um conjunto. Na verdade, na letra A, eu também associo um conjunto, só que é um conjunto único, onde contemplam todos de matemática e todos de português. Agora eu vou, na verdade, associar 2 conjuntos. Conjunto somente de livros de matemática, conjunto somente de livros de português. Então, para cada livro de matemática que eu poderia escolher, eu tenho todas as possibilidades de escolhas dos livros de português, certo? Então, eu tenho P1, P2, P3, quando eu escolho o livro M1, o mesmo para o livro M2, o mesmo para o livro M3 e o mesmo para o livro M4. Então, a gente verifica que para cada possibilidade de escolha de um livro de matemática, eu tenho 3 possibilidades de escolhas de português. Então, na verdade, eu tenho 3 vezes 4 maneiras. Tá vendo que na letra A, a gente utilizou da operação de adição. Ou seja, porque a gente não dependia do outro, certo? Agora, nesse caso, um depende do outro, ou seja, para cada escolha de um, eu tenho tantas maneiras de escolher o outro, certo? Então, a gente muda um pouco a forma de resolver o problema, certo? O segundo exemplo, Maria vai a uma papelaria para comprar lapiseira e borracha, e nessa papelaria há 7 tipos diferentes de lapiseira e 5 tipos diferentes de borracha. Se o dinheiro de Maria só dá para comprar um item, sem especificar, ou seja, uma lapiseira ou uma borracha, de quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso? Bem, é da mesma forma que a letra A do exemplo 1. Eu tenho, não estou fazendo nenhuma distinção, eu não estou escolhendo, pode ser qualquer um deles. Então, eu tenho um conjunto L, só de lapiseiras, um conjunto B só de borracha, e basta eu, na verdade, somar, porque eu tenho 7 possibilidades do meu conjunto L, eu tenho 5 possibilidades do meu conjunto B, e eu apenas somo. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 7 possibilidades da escolha de lapiseira, 5 de borracha, então eu tenho 7 mais 5, que é igual a 12. Agora, se eu mudar, né? Suponha agora que Maria tem dinheiro para comprar 2 itens, mas ela quer uma lapiseira e uma borracha. Então, de quantas maneiras ela pode fazer isso? Certo? Então, da mesma forma, para cada lapiseira escolhida, ela tem 5 possibilidades de escolha de borracha. Então, eu tenho todas essas possibilidades e a gente verifica que a gente não mais utiliza da multiplicação. Por quê? Para cada elemento de L, eu tenho todas as possibilidades de B para escolher, certo? Então, a gente, na verdade, a gente forma o quê? Pares, né? Então, eu tenho exatamente 5 vezes 7, que é igual a 35. Ok? Beleza. Então, a gente pode definir o que vem a ser um princípio aditivo e o que vem a ser um princípio multiplicativo. O princípio aditivo é quando eu tenho 2 conjuntos disjuntos, ou seja, não há interseção entre eles, e basta a gente o quê? Somar os elementos. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Por quê? Porque um não depende do outro, certo? E aí a gente pode, ao invés de ficar colocando N de A, N de B, a gente pode utilizar de outra notação usual, que é a barrinha no conjunto para representar a cardinalidade. Então, N de A é igual a barra de A,
N de B é barra de B, e N de A união B é barra de A mais barra de B. Então, a gente, voltando ao exemplo 1, a gente verifica que a gente pode transformar o problema que a gente resolveu usando o princípio aditivo que a gente viu na aula anterior, certo? Então, a gente tem o conjunto A, a gente tem o conjunto B, a gente tem a cardinalidade A, a cardinalidade B, a gente sabe que A inter B é vazia, então a gente pode utilizar o princípio aditivo, certo? Então, o princípio aditivo que a gente está utilizando aqui, ele é semelhante ao que a gente utiliza para o problema de contagem, certo? Então, o mesmo também a gente pode verificar para a letra A do exemplo 2, em que a gente tem exatamente, não tem interseção entre os conjuntos L e B. E o princípio multiplicativo? O que vem a ser, na verdade, o princípio multiplicativo? Agora, o princípio multiplicativo, na verdade, ele está associado ao princípio de que um depende do outro. Quando um depende do outro, não estou fazendo não existe uma diferença, ou seja, existe uma, não é que existe uma interseção, mas eu estou formando pares em que eu uso um elemento de um, uso um elemento de outro. Então, se eu tenho A, um conjunto de M elementos, e B, um conjunto de N elementos, na verdade, o que eu quero encontrar é A vezes B, né? Na verdade, A cartesiano B, ou seja, encontrar os pares ordenados AB, onde A está no conjunto A e B está no conjunto B. E aí a gente vai ter exatamente quantos elementos? A quantidade de elementos de A vezes a quantidade de elementos de B, ok? Beleza. E também a gente pode utilizar da anotação mais simplificada, que facilita a nossa vida. E o princípio multiplicativo nada mais é que os quê? Os exemplos B, as letras Bs dos exemplos 1 e 2. Então, se eu voltar ao exemplo 1, a gente verifica que, na verdade, a gente tentou exatamente, a gente tem o conjunto A, a gente tem o conjunto B, e a gente quis encontrar o quê? Os pares ordenados AB, certo? M1, P1, M1, P2, M1, P3, e assim vai. Então, a gente utiliza do princípio multiplicativo, certo? E agora vocês têm exatamente 5 minutinhos para vocês tentarem resolver a letra B do exercício 2, tá? Ok? Beleza. E agora a gente vai começar a fazer exercício do princípio multiplicativo. Um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair por essa porta? Eu queria pedir para vocês o seguinte: eu vou fazer muito exercício nessa parte de problemas de contagem. Então, antes de vocês verem a solução que eu vou dar, eu peço para que vocês deem pause, né? Pausa na aula, e tentem fazer sozinhos. Então, como sempre eu falo, pega o papel, pega a caneta para anotar, para que vocês coloquem não só as dúvidas, mas também tentem resolver os problemas. Então, vocês, todas as vezes que eu der um exercício, que vocês tentem fazer antes da solução, ok? Então, um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair? Bem, a gente pode definir 2 conjuntos sendo iguais, ou seja, onde os elementos são exatamente iguais. Eu tenho, quem são os elementos? As portas, P1, P2 até P8. E qual é a cardinalidade desses conjuntos? É 8, são 8 portas. Se eu quero de quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair, o que eu quero? Para cada porta que eu escolho para entrada, eu tenho 8 portas para saída, porque aqui não tem restrição nenhuma. Eu não estou dizendo se as portas podem se repetir ou não. Então, na verdade, eu quero encontrar o quê? Duplas.
Ou seja, eu quero encontrar pares ordenados, certo? Então, eu tenho P1, 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 P2, até P1, P8, depois P2, P1, e assim vai. E vocês observem que é ordenado, porque P1, P2 é diferente de P2, P1, ok? Beleza. Quantas maneiras eu posso fazer isso? 8 vezes 8, ok? Que é igual a 64. Beleza? Ok. Agora, se eu continuar no problema, mas eu quero agora o seguinte, eu mudei um pouco o problema. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra diferente? Agora eu vou ter que fazer o seguinte, agora eu não posso mais ter porta de entrada igual a porta de saída. Então, eu tenho exatamente todas as possibilidades anteriores que nós fizemos na letra A, mas eu tenho que retirar as portas os pares em que as portas são iguais, certo? Essa é uma forma de fazer. Mas existe uma outra. Ah, professora, existe uma outra maneira de fazer. Existe. Eu tenho 8 maneiras de escolher a porta de entrada e 7 maneiras de escolher a porta de saída, já que a porta de entrada vai ser excluída. Então, seria 8 vezes 7. Então, essa é uma forma de fazer, ou fazer do jeito que eu falei para vocês, em que eu tenho todas as possibilidades da letra A, certo? Ou seja, eu tenho 8 ao quadrado, 8 vezes 8, e retiro as portas que se repetem. Então, aqui, que eu formei um conjunto D que eu chamei de porta P1, P1, P2, P2, P3, P3, até P8, P8, certo? Então, a cardinalidade de D é exatamente igual a 8. Beleza? Ok. Então, como resolver isso? O meu conjunto de formação, ou seja, o meu conjunto resposta, são todos os pares ordenados do meu conjunto A por A, menos os elementos do conjunto D, certo? Então, a gente acaba chegando à conclusão de que é 8 vezes 8 menos 8, certo? E aí, isso se resolve e a gente observa o seguinte, olha aqui, 8 vezes 8, que é 64, menos 8, ele é equivalente a 8 vezes 7. Por quê? Porque 8 vezes 8 menos 8, se eu colocar o 8 em evidência, eu chego à conclusão do que esse 8 aqui, ele seria 8 vezes quem? 1. 8 vezes 1. Então, eu coloquei o 8 em evidência. Quem sobrou desse lado? 8. Quem sobrou desse lado? 1. Certo? Então, 8 em evidência vezes 8 menos 1, que é 7. Certo? Então, 8 vezes 7, o que a gente encontrou. Ok? Quarto exemplo. Numa sala estão reunidos 5 homens, 6 mulheres e 4 crianças. De quantas maneiras podemos selecionar uma pessoa? Letra A. B. Um homem, uma mulher e uma criança. Bem, uma pessoa, não estou dizendo quem que é a pessoa, certo? Logo, a gente vai definir 3 conjuntos. Conjunto H, conjunto M, conjunto C. Conjunto H, conjunto dos homens. Conjunto M, conjunto das mulheres. Conjunto da criança, C, certo? Conjunto C, conjunto das crianças. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente tem que a interseção desses conjuntos é exatamente vazia, certo? A interseção dos conjuntos é vazia. Se a interseção 2 a 2 é vazia, a gente verifica que a gente vai utilizar do princípio aditivo, que é 5 mais 6 mais 4, que é igual a 15. Ok? Beleza. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente tem a união desses conjuntos. Ok. E agora, de quantas maneiras podemos selecionar um homem, uma mulher e uma criança? De quantas maneiras?
Agora eu estou dizendo, eu quero um homem, eu quero uma mulher, eu quero uma criança. Ou seja, na verdade, agora eu quero uma tripla, certo? Eu quero encontrar o produto cartesiano de 3 conjuntos, ok? Então, na verdade, eu quero exatamente as triplas. Então, eu tenho exatamente a cardinalidade do conjunto H vezes a cardinalidade do conjunto de M vezes a cardinalidade do conjunto de C. 5 vezes 6 vezes 4, que é igual a 120. Então, a gente pode estender o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O princípio aditivo diz o seguinte: se eu tenho N conjuntos e eles são 2 a 2 disjuntos, certo? E eu sei a cardinalidade de cada um deles, ou seja, M1, M2, Mn, o conjunto que forma a união desses conjuntos, ou seja, o princípio aditivo, ou seja, A1 união A2, é exatamente o quê? Somar todos os meus elementos de cada conjunto, M1 mais M2 até Mn, certo? Então, é a união desses conjuntos. Ok. Extensão agora do princípio multiplicativo. Eu tenho N conjuntos, tais que a cardinalidade de A1 é M1, a cardinalidade de A2 é M2, até a cardinalidade de N igual a Mn. Ou seja, no princípio multiplicativo, eu quero encontrar o quê? As N-uplas, né? Quando é dupla, 2 conjuntos. Tripla, 3 conjuntos. Quádrupla, 4 conjuntos. Quando são N conjuntos, é a N-upla, ok? Então, eu quero encontrar a N-upla, eu sei exatamente que a cardinalidade é o quê? A multiplicação dos elementos de cada conjunto. M1 vezes M2. E esse carinha aqui, esse elemento, esse símbolo aqui, que é um π grande, é para representar o produtório, certo? O produtório desses conjuntos, ok? Então, é o produtório desses elementos. Beleza. Então, vamos ao quinto exemplo. Uma bandeira é formada por 3 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco e azul, de tal maneira que listras adjacentes não recebam a mesma cor. De quantos modos podemos colorir essa bandeira? Bem, eu tenho uma bandeira, certo? Com 3 listras, L1, L2, L3. A primeira, quando eu for colorir a primeira listra, a gente tem 3 opções, certo? Então, eu posso colorir de 3 modos. E L2? L2 só pode ser 2 modos. Por quê? Porque eu não posso utilizar a cor escolhida em L1, certo? Por quê? Porque eu estou dizendo, a restrição diz que as listras adjacentes não recebem a mesma cor, certo? Então, a cor usada em L1 não pode ser usada em L2. E L3? L3, eu vou ter quantas maneiras? 2. Por quê? Eu não posso usar a cor da listra 2, mas eu posso já usar a cor da listra 1, certo? Então, eu tenho 2 modos. Como um depende do outro, ou seja, eu quero encontrar uma tripla aqui, eu vou usar, então, o princípio multiplicativo. 3 vezes 2 vezes 2, modos de colorir a bandeira. Ok? Sexto exemplo. Um teste de matemática consta de 20 perguntas para serem classificadas como verdadeiro ou falso. Então, eu tenho 2 opções para cada pergunta. Quantos são os possíveis gabaritos para este teste? Então, gabaritos é o quê? De quantas maneiras eu posso montar um teste em que eu tenha todas as possíveis soluções de gabaritos? Bem, cada pergunta tem 2 possibilidades de resposta. Então, que é verdadeiro ou falso. Então, a primeira pergunta tem 2 possibilidades, a segunda pergunta tem 2 possibilidades, até a 20ª pergunta que tem 2 possibilidades. Como a gente pode observar que, na verdade, aqui eu quero uma 20ª, na verdade, né? Porque para cada resposta aqui eu tenho várias outras possibilidades para as outras perguntas. Então, eu utilizo de quem? Do princípio multiplicativo, porque um depende do outro. Ou seja, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 20 vezes. Ou seja, 2 elevado a 20 gabaritos.
certo? Sétimo exemplo. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números naturais diferentes de 3 algarismos distintos, quantos números naturais diferentes de 3 algarismos distintos podem ser formados? Ah, os números naturais são diferentes, tá? E os algarismos são distintos. O que é algarismo distinto? Não se repetem, certo? A gente pode formar. Então, eu tenho o seguinte, eu quero formar números naturais de 3 algarismos, P1, P2 e P3, certo? Quantas possibilidades eu tenho para P1? Eu tenho exatamente o quê? Eu tenho o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, eu tenho 6 possibilidades para P1, certo? E os meus algarismos são distintos. Então, quando eu for escolher alguém de P2, não pode mais ser utilizado o que foi escolhido para P1. Então, eu tenho 5 possibilidades para P2. E para P3, o que foi escolhido em P1 e P2 não podem ser utilizados mais. Então, em P3, eu tenho 4 possibilidades. Como um depende do outro, ou seja, para cada possibilidade, para cada escolha de P1, eu tenho todas as possibilidades existentes para P2 e todas para P3, eu utilizo do princípio multiplicativo. Então, um exemplo de um número formado com 3 algarismos, né, e com os algarismos que a gente quer, 365, certo? Só para exemplificar, a gente então tem 6 possibilidades para P1, 5 possibilidades para P2 e 4 possibilidades para P3, me dando então 3 algarismos distintos, certo? Ok. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem? Bem, quantos são? Beleza. Agora eu vou dizer o seguinte, ó, algarismos distintos, algarismos são distintos e eles estão na base 10. O que quer dizer na base 10? Na base 10 é porque eu utilizo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, agora eu utilizo os 10 algarismos, certo? Se ele fosse na base 2, eu só usaria 0 e 1. Se ele fosse na base 5, eu só usaria 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, eu tenho exatamente 3 algarismos, P1, P2 e P3, certo? De possibilidade. E a gente sabe o seguinte, na posição 1, eu só tenho 9 possibilidades de escolha. Por quê? Ah, porque eu quero naturais de 3 algarismos. 3 algarismos, a primeira possibilidade, ou seja, a primeira posição, desculpa, a primeira posição não pode ser 0, porque uma vez que ela é 0, eu passo a ter um número de 2 algarismos, certo? Então, a primeira posição nunca pode ser 0, então eu tenho que excluir. Então, eu tenho 9 possibilidades para a primeira posição. Quantas possibilidades eu tenho para P2? Os algarismos são distintos, ou seja, são diferentes. Mas agora eu posso usar o 0, então eu vou ter 9 possibilidades também, certo? Porque eu tenho que excluir a posição 1. E P3? P3 agora não pode usar nem o que foi utilizado na posição 1, nem o que foi utilizado na posição 2. Então, eu tenho exatamente 8 possibilidades, certo? Como um depende do outro, ou seja, para cada elemento escolhido em P1, eu tenho todas as escolhas de P2 e todas as escolhas de P3, então eu utilizo do princípio multiplicativo. Então, 9 vezes 9 vezes 8. Certo? Beleza. E se eu, ao invés de começar na posição 1, eu começasse na posição 3, ou seja, eu vou fazer uma análise diferente, eu não vou começar pela posição 1, vou começar pela posição 3. O que eu teria? Na posição 3, eu teria 10 possibilidades. Não tem restrição nenhuma, ok. Na posição 2, eu tenho 9 possibilidades, porque eu não posso utilizar do elemento utilizado na posição 3. E na posição 1? Na posição 1, bem, se já foi utilizado 0, eu tenho 8 possibilidades. Se já tiver utilizado 0, perdão, eu tenho 9 possibilidades. Agora, se não for utilizado 0, eu tenho 8 possibilidades. Então, eu tenho 8 possibilidades se o algarismo 0 já tiver sido usado, ou 7, caso contrário.
certo? Porque no zero eu tenho que excluir o quê? O zero também, certo? Mas aí eu não sei dizer. Por quê? Porque eu não estou enumerando esses caras. Vamos tentar fazer, então, uma análise utilizando desse argumento aqui, mas de outra forma. Vamos ver como é que eu vou fazer. Eu vou quebrar o problema em dois. Eu vou quebrar o meu problema em dois. Ou seja, já utilizou o zero ou não. Então, vamos lá. Vamos primeiro ignorar o fato do zero não estar na posição 1. Ou seja, eu vou contar todas as possibilidades. O que eu faço? Eu conto todas as possibilidades existentes e depois retiro quando começa com zero. Por quê? Porque quando eu retiro todos aqueles que começaram com zero, eu vou encontrar todas as possibilidades seguintes. Então, é o que eu vou fazer. Então, eu tenho posição 1, posição 2, posição 3. Vou ignorar o fato de ser zero, ou seja, não vou estar preocupada por enquanto com isso. Então, eu tenho 10 possibilidades para P3, 9 possibilidades para P2 e 8 possibilidades para P1, certo? Ou seja, pelo princípio multiplicativo, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8, ok? E depois, agora, eu vou, então, o quê? Contar os números de 3 algarismos distintos que tem apenas o zero na posição P1. Então, agora, o que eu vou fazer? Continuo tendo 3 algarismos, mas a posição 1 vai ter o zero, vai ser o zero. Então, eu tenho posição P1, P2, P3, e aí, na minha posição 1, eu só vou ter uma possibilidade, que é o zero. Na posição 2, eu tenho 9. Na posição 3, eu tenho 8. Certo? Como um depende do outro, eu tenho exatamente, pelo princípio multiplicativo, 9 vezes 8. O que eu faço agora? Eu tenho que retirar do que eu encontrei no todo. Porque ao retirar esses 72 números que começam com zero, eu encontro todas as possibilidades existentes. Ou seja, 648 números naturais de 3 algarismos distintos. Ok? Beleza. E aí, a gente finaliza o princípio aditivo e multiplicativo, certo? E a gente, na próxima aula, a gente vai fazer exercícios sobre o princípio aditivo e multiplicativo, ok? Obrigada pela atenção e não esqueçam, sempre olhem a resolução depois de tentarem resolver o problema. Tudo bem? Obrigada, até a próxima.